Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra, vou compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. E hoje a gente vai estar comentando a mensagem que está no livro de Jó, capítulo 22, a partir do 23. E olha o que está escrito nessa mensagem. Hoje a gente está iniciando o ano de 2023, né? Então, cheio de expectativas boas, cheia de coisa boa no coração, cheia de desejo que tudo vá bem, né? Que esse ano seja um ano de vitória para todos nós. Então, a gente vai começar aqui no livro de Jó, capítulo 22, a partir do verso 23, que diz a seguinte mensagem: Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras e ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás e ele ouvirás, e pagarás os seus votos. Determinarás tu algum negócio e se-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando forem abatidos, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. E livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das suas mãos. Até aqui, irmãos. Olha quanta coisa boa acontece na vida de alguém que determina se converter o coração para Deus, né? Então aqui é a mensagem que a gente tem que carregar no nosso dia a dia, né? Que é a mensagem que se a gente se converter ao Todo-Poderoso, ele vai edificar em nós, né? Para que a gente possa ser realmente, como diz aquela palavra, ser uma bênção. Então, tudo vai dar certo na nossa vida, as coisas vão acontecer, contanto que a gente coloque ele como primazia na nossa vida, né? E aí eu separei alguns esboços, algumas mensagens, algumas coisinhas para a gente estar compartilhando em cima dessa mensagem, né? Aonde a gente vai falar um pouquinho dessa questão, que é a nossa luta diária, né? Essa coisa do divino, essa coisa da carne, essa batalha que a gente precisa conseguir romper para que a gente consiga viver dentro desse propósito de Deus aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aquela passagem de Jesus sobre a terra, novamente, né? Então, Jesus, para que a palavra se cumprisse através dele, ele precisava vencer o mal na carne, porque ele era uma pessoa espiritual, ele era um ser divino, né? Então, ele tinha que passar por todo aquele escárnio, justamente pelo fato dele provar que ele era capaz de ser 100% humano, né, naquele momento, e que ele conseguiria vencer, porque se em qualquer momento ele decidisse a usar as habilidades dele divina que ele tinha, isso provaria que ele não conseguiu, né, ser 100% humano, porque uma pessoa comum, ela não tem algumas habilidades que Jesus tinha. Então ele precisava vencer o maligno exatamente na carne, né? E a gente muitas vezes precisa abrir mão de algumas coisas, né? É para que a gente possa ter acesso a coisas espirituais com Deus. A gente realmente precisa ter um domínio próprio, que mesmo que a gente tenha recurso, a gente não usar para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida, para que a gente seja dependente somente de Deus, né? Para que a gente saiba que o nosso defensor é o Senhor e que Ele é que guerreia em nosso favor, é Ele que nos dá as vitórias que a gente precisa. E que em alguns momentos a gente vai passar, sim, por alguns aborrecimentos, por alguns escárnios, mas tudo para a glória de Deus, como diz no livro de Tiago, né? Que a gente, quanto mais a gente é provado, mais e a gente consegue resistir às provações, mais a gente é edificado por Deus, mais Deus se agrada do nosso comportamento quando a gente tem bons comportamentos nesses momentos, né? E Jesus, ele era uma pessoa que ele era
humano, mas ele era Deus, conforme a gente falou aqui, né? E olha, ele teve que abrir mão de todos os atributos dele, inclusive quando ele esteve na terra, ele não era uma pessoa que ele tinha provisão financeira, né? Ele era uma pessoa que ele era considerado um sujeito simples, né? O pai dele era carpinteiro, ele era ajudador do pai dele, construtor de telhados de casas. Então, assim, para que a gente possa ter a dimensão do quão Jesus era divino e do quão ele viveu uma vida simples, né? A simplicidade de Jesus levou ele a vencer, ter uma vida de vitória, voltar à presença de Deus, né? E a gente vê em alguns momentos as pessoas se tornarem bajuladores por causa de pouca coisa, por causa de, sabe, questão financeira. E a gente pode ser mais simples, a gente pode, né, ter aquele olhar de Jesus, porque imagina, na igreja, quando Jesus ele parava no altar, quando ele parava no templo, ele observava tudo. Em um momento ele diz assim ele faz esse comentário, está na Bíblia até hoje, que uma mulher ela deu 3 moedinhas e essa mulher tinha dado muito mais do que todos os outros doutores da lei que estavam ali presentes, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. Então a gente nunca vai saber quando as pessoas entregando o melhor que elas têm, né? E se a gente for medir as pessoas pela condição financeira, a gente não vai estar medindo com a medida de Deus, né? Porque olha só os profetas, olha Jesus mesmo. Será que Jesus teria algum cargo importante em alguma igreja? Ele vivia de ofertas, de doações, ele não vivia numa vida regalada, abundante, né? Em um momento ele foi ali... disseram sobre ele a questão dos dízimos e das ofertas. Ele manda Pedro pegar moedinhas na boca de um peixe no meio do mar. Ou seja, né, se a gente tiver esse olhar financeiro para as coisas e para as pessoas, a gente nunca vai ter um olhar espiritual. Então é necessário que a gente tenha um olhar mais espiritual. Olha para Elias. Elias era um profeta que fazia descer fogo do céu. E ele andou durante um período com a bunda de fora. Ele era alimentado por corvos. Então quem é que daria valor para uma pessoa que vivia nessa condição? Inclusive o rei da época respeitava ele como profeta, sabia que ele era um profeta de Deus, mas possivelmente pela condição em que ele vivia, pela condição financeira, não dava gabarito para que ele pudesse ter assim comunhão naquele reino. Ele foi praticamente expulso do reino por Jezabel. Por quê? Porque aquele reinado era um reinado que sobrevivia às custas do dinheiro. O dinheiro fazia diferença naquele reinado, né? Mesmo que Jezabel ela sustentava mais de 400 profetas de Baal, aquilo ainda assim era edificado pela questão financeira. Então, assim, até quando a gente vai ter esse olhar financeiro para as coisas de Deus, sendo que Jesus era simples? E aí, né, uma outra coisa que Deus chamou a minha atenção, né, sobre essa questão das amizades, né, porque é muito mais fácil a gente ter amizade no mundo, porque quando a gente tem amizade no mundo, é muito fácil a gente romper a amizade. A gente não gostou, aconteceu alguma coisa que não nos agrada, a gente simplesmente rompe com a amizade, cada um vai pro seu lado, cada um segue a sua vida, né, só que na igreja é diferente. Na igreja, a gente tem que passar pelos processos. Então, se não der certo, a gente continua ali para passar por aquele processo, para conviver com aquela condição, para ver o que Deus tem para ensinar para nós, né, em razão daquela situação, para que a gente possa permanecer na presença de Deus. Então, assim, tudo é uma forma de Deus agir, né? Para que a gente possa gerar o perdão no meio do processo, para que a gente possa ter um coração que tenha amor ao próximo verdadeiramente, independente da condição. A gente não precisa de um motivo para que a gente possa gerar o amor mesmo entre os irmãos. E mesmo que a gente não receba mais, a gente tem que ser aquele que seja o doador, porque Deus ele é amor, a gente não merece, a gente sabe disso, e mesmo assim ele nos ama. E mesmo assim ele tem cuidado de nós, né? Com muito cuidado, com muito carinho.
E olha só que interessante, né? Na história de Saul, vamos fazer uma comparação de Saul e de Davi. Quando Saul ele perde o Espírito Santo, ele se conforma com o trono, ele se conforma com o reino, né? Mas quando Davi perde o filho, ele continua buscando a Deus. Quando Absalão, o filho dele, persegue ele diz, né, em oração: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Então, o Espírito Santo de Deus acompanhava Davi porque para ele era fundamental ele permanecer com o Espírito Santo. Então, olha só, né, comparando com Saul, né? Saul ele não deu a importância devida ao Espírito Santo. Porém, Davi ele fazia questão de ter um reinado que prevalecesse a presença do Espírito Santo, em que ele pudesse glorificar e adorar a Deus, né? Então isso é uma informação importante sobre caráter e sobre pessoas, né? Então, isso é muito espiritual que eu tô falando para você. Eu espero que você consiga entender e que você consiga meditar nessa mensagem, né? Que tudo tá ligado uma coisa com a outra, né? Para que a gente possa viver dependente desse Deus Todo-Poderoso e a gente ser edificado por Ele, é necessário a gente permitir com que os processos não nos tirem da presença de Deus, os processos não nos afastem do que é divino, do que é realmente importante para nós, né? E a gente sabe que a lei do espírito é vida e a lei da carne é morte. Então é muito fácil, irmão, a gente em alguns momentos a gente se revoltar, a gente querer cair, a gente querer desistir, mas a gente sabe que isso é carne pura, né? E a gente sabe que a gente pode buscar em Deus mais uma vez força, pedir para Deus mais uma vez que Ele tenha misericórdia de nós, pecadores, né? E que Deus possa nos edificar para que a gente possa se tornar parte do reino de Deus, né? Para que a gente não venha a se tornar alguém intransigente como as pessoas do mundo são. Não, nós somos testemunhos vivos da igreja e da presença de Deus, né? Então a gente precisa estar com essa lamparina acesa, né? E se Deus não abreviasse esses últimos dias, Ele mesmo diz que nem os eleitos, se possível, né, fossem enganados os eleitos não resistiriam. Então a gente está vivendo nos últimos dias, a gente sabe que esses dias são dias difíceis, né? Tem situações em que a gente pensa, olha, o melhor era nem eu sair de casa, né? Eu ficar em casa, ficar ilhado com a minha vida particular, porque não saindo de casa a gente não arruma problemas, né? Mas Deus, ele quer que a gente saia do nosso conforto, que a gente saia da nossa vida privada, para que a gente possa edificar uma igreja com Deus, né? Para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. E quanto às pessoas que não querem testificar essa presença de Deus, que elas preferem se alimentar de coisas carnais e mundanas, e cada um prestará conta de si mesmo. O importante é que nós possamos dar um bom testemunho de Cristo e que a gente continue alinhado com Ele em oração, em jejum, em petições, em orações. A gente permanecer, sabe? Tem dias que eu ajoelho e eu falo, Senhor, só me edifica, porque eu não sei o que dizer para você, porque o Senhor já sabe tudo sobre mim, eu não sei o que falar, mas assim, o meu coração tem Ti, eu quero a Sua presença, tudo o que eu quero é a Sua presença. E assim, quando eu saio daquele momento de comunhão com Deus, eu me sinto mais leve, eu me sinto capaz de vencer mais um dia. Então assim, aos pouquinhos, às vezes a gente precisa de um pouco mais de ânimo, mas ainda assim a gente não deve desistir, porque a promessa de Deus para a nossa vida é maravilhosa, né? E quem é cuidado por Deus, Ele nunca vai nos abandonar, né? Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado direção, Ele tem trabalhado em nosso favor, Ele tem edificado a nossa vida e a gente tem vivido de glória em glória, de vitória em vitória, graças a Deus. E eu tenho certeza que esse ano vai ser incrível para todos nós, né? Que vocês possam ficar com essa palavra que está aqui no livro de Jó. Essa palavra está escrita na Bíblia, tá? E vocês leiam, porque, olha,
quando eu li, foi muito confortante, foi um bálsamo para o meu coração, para minha alma, né? E eu gostaria que vocês também tivessem essa oportunidade de ser alimentados por essa palavra, que é uma palavra que eu acho que a gente tinha que meditar nela muitas vezes, porque é uma palavra muito bonita, né? Desse Deus maravilhoso para nós, como filhos de Deus, né? Então tá aqui no livro de Jó, capítulo 22, do 23 ao versículo 30, né? Leiam a Bíblia, coloquem Deus em primeiro lugar nessa vida e não tenham medo das adversidades, continuem caminhando, vai devagar, vai arrastando, mas vai devagar, mas que seja sempre, né? E que Deus possa estar com você todos os dias do seu ano, em cada momento, edificando, trabalhando, que seja uma bênção esse ano na sua vida e que você possa dizer verdadeiramente valeu a pena. Porque quando eu olho assim, às vezes chega um ano, eu falo, meu Deus, que ano difícil. Quando chega no final, eu falo, nossa, passou tão rápido, eu nem vi, nossa, esse ano já acabou, né? Então, assim, os dias estão passando muito breves, estão sendo muito breves. A gente acorda, daqui a pouco a gente já tá dormindo de novo, querendo chegar, amanhecer outro dia. Então, assim, os dias são rápidos, a gente tem pouco tempo, né? Então, vamos viver para que a Igreja de Cristo seja edificada e que para que o Todo-Poderoso se agrade de nós, né? Que a paz seja com todos. Até a próxima.